Ok, vamos lá então. Voltando aqui então no nossos ciclos, né? Hoje a gente vai falar então um pouco aqui sobre o sistema em cascata, tá? Então, nessa instalação, dois sistemas de refrigeração operam utilizando refrigerantes diferentes, tá? Ou não, tá? Pode ser também o mesmo refrigerante, mas normalmente, né, refrigerantes diferentes. E são interligados por um trocador de calor que funcionará como condensador para o ciclo de baixa temperatura e como evaporador para um ciclo a alta temperatura. Então, qual que é a vantagem aqui? A vantagem desse ciclo em cascata, nesse sistema em cascata, é eu poder ter baixas temperaturas, né? Então, operar com baixíssimas temperaturas, com um fluido então que tem a capacidade, né, de evaporar em baixíssimas temperaturas, né? Mas que ao invés de eu sair então do meu evaporador e comprimir isso até, né, esse fluido refrigerante até uma temperatura adequada para se fazer, né, a condensação, que gasta muito dinheiro com compressor, né? Ao invés disso, eu faço o seguinte: eu comprimo esse fluido refrigerante até uma pressão intermediária, tá? E aí eu uso um outro fluido refrigerante mais adequado, né? Para que seja então, né, levada essa pressão até uma pressão de condensação para que seja rejeitado então no ambiente, tá? Então essa é a ideia do sistema em cascata. Eu posso fazer com o mesmo fluido refrigerante, né, ou não. Normalmente, né, o pessoal, né, em projetos usam fluidos diferentes. Então, por exemplo, usam uma amônia e algum R, por exemplo, um R134A, por exemplo, né, ou, né, pode-se até utilizar de mesmo fluido refrigerante. O interessante é que aqui são dois sistemas independentes, por conta disso que é a facilidade de se utilizar dois fluidos refrigerantes, né? Então, nesse sistema aqui, ó, nesse ciclo, né, aqui embaixo, né, isso aqui a gente vai chamar de ciclo de baixa pressão, né, eu tenho aqui um trocador de calor, né, que vai funcionar como condensador para esse ciclo de baixa pressão. Aqui é um evaporador que vai, né, resfriar o ambiente, né, ou os alimentos, enfim, né, o sistema ser resfriado, né, tá? Então é um ciclo comum aqui, né, com um dispositivo de expansão, compressor, evaporador e um condensador. E aí a rejeição então de calor desse, vamos dizer, condensador, né, ela ocorre, tá? Cedendo energia então para um outro fluido refrigerante que está participando desse outro ciclo aqui, tá? Então aqui é um outro ciclo comum, né, com então trocador de calor, que agora aqui a gente pode chamar ele de evaporador, né? Um compressor, um condensador e um dispositivo de expansão. Então agora o compressor vai elevar a temperatura desse fluido até, né, a temperatura e pressão na qual, né, eu consigo rejeitar essa energia para o meio, tá? E aí volta no ciclo. Então este trocador de calor intermediário aqui, ó, este trocador, ele opera como sendo um evaporador para o ciclo, aqui eu chamo aqui de número 2, né, mas é o ciclo de alta pressão, e como um condensador para esse ciclo aqui, que a gente está chamando de número 1 aqui, né, que é o de baixa pressão. Tá? Então, o meu compressor aqui, esse compressor no circuito de baixa pressão, ele vai elevar a pressão até uma certa quantidade, né, até um certo valor, de forma que essa temperatura do fluido passando aqui para o trocador, né, ela cede energia para o fluido que está participando do ciclo aqui a alta pressão, tá ok? Nessa posição aqui, ó, nesta posição aqui, a pressão não necessariamente vai ser a mesma entre os dois, né, tá? Pode ser, né, idealmente sim, mas não necessariamente, tá? Isso a gente observa aqui do lado, tá vendo? Então aqui neste ciclo aqui a gente observa, né, que o ciclo aqui, né, o ciclo de alta pressão, que é o 5, 6, 7, 8, né, ele tem uma pressão ligeiramente, né, menor do que, né, se eu pegar aqui o ciclo, né,
compreendido aqui entre 1, 2, 3 e 4, tá? Que é o que equivale a este aqui que você está vendo aqui embaixo, né? Então, você nota que aqui, né, a pressão de 2 para 3 era ligeiramente maior do que a 8,5, né? Tá? Isso não é obrigatório, mas na prática, né, é o que acaba acontecendo, ok? Idealmente, né, eles são a mesma pressão, né? Tá? Conforme está descrito aqui, né? Então, teoricamente, né, a pressão seria a mesma. Pode ou não ser, né? Ok? Qual que é a vantagem, então? A vantagem é eu conseguir, então, elevar, né, o meu fluido refrigerante até a condição de condensação com o meio para fazer a rejeição, só que sem, né, gastar muita energia com o compressor. Se você observar aqui, né, vamos supor aqui que saiu do meu evaporador no ponto 1 e eu fosse comprimir até a temperatura na qual eu preciso rejeitar, né, lá no meu condensador. Olha lá, então, supondo que o processo fosse isoentrópico, né, então ele sairia do ponto 1 e iria até esse ponto 2'. Então toda essa região aqui, ó, seria aí, né, um consumo de energia, né? Então deixa eu marcar aqui. Toda essa região aqui é um consumo de energia que eu estou agora fazendo, né, com o sistema em cascata, eu estou economizando, né? Tá? Então, ao invés de sair no ponto 2', eu estou saindo no ponto 6. Tá? Se você observar o ponto 6, a entalpia dele, né, tá antes do ponto 2', do ponto 2'. Ou seja, você tem uma energia menor, então, ou seja, seu consumo é menor de energia. Ok? Tá? Então, isso aqui é um ganho, né? Tá? Essa é uma vantagem, então, né, de se trabalhar com o sistema em cascata, né? Além de trabalhar com fluidos que têm, né, características melhores para trabalhar nessas temperaturas, né, temperatura muito baixa, pressão baixa ou temperatura mais alta com pressões mais altas, né? Outra vantagem também é o ganho que eu tenho lá no resfriamento, ou seja, lá no evaporador, que é a minha capacidade de refrigeração. Então, supondo que fosse um ciclo comum, né, onde eu elevaria então a pressão do ponto 1 até o ponto 2', passaria por então o trocador de calor, que é o meu condensador, rejeitando esse calor para o meio, chegando no ponto 7, por exemplo, né, como líquido saturado, ao se passar pelo dispositivo de expansão, ele retornaria para o ponto 4', esse ponto aqui. Então, né, eu já teria um título bastante elevado, ou seja, já teria muito vapor já, né? Então o meu evaporador teria pouca eficiência. Por quê? Porque ele teria, né, uma capacidade de refrigeração menor, ok? Mas quando eu, né, faço o sistema em cascata, o que acontece, né? O que acontece é que a minha compressão no ciclo de baixa pressão, ela vai de 1 para 2, ou seja, do ponto 1 até o ponto 2 que está aqui, né? Deixa eu só colocar aqui com o meu contador laser aqui, né? Então, de 1 para 2, e aí então agora ele passa aqui pelo trocador de calor, né? Esse trocador de calor aqui, normalmente um casco tubo, né? Tá? Onde então ele vai trocar calor aqui saindo no ponto 3, né? Supondo aí saindo também com o líquido saturado. Só que olha lá, numa posição bem diferente da posição 7. Então, quando ele passa pelo dispositivo de expansão, chegando no ponto 4, eu tenho um ganho, né, de capacidade de refrigeração, que é todo esse espaço aqui, né, certo? Essa distância aqui entre o ponto 4 e o 4' é o quanto que eu aumentei de capacidade de refrigeração, que na verdade é o que eu quero, né, para o meu sistema, ok? Então, isso é uma vantagem desses sistemas em cascata, né? Esses sistemas de cascata e multipressão que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, a vantagem é eu conseguir baixas temperaturas, né? Então, temperaturas baixas para o meu processo, né? Menores do que eu conseguiria com um único fluido refrigerante, né? Tá? Ou até com o mesmo fluido refrigerante, mas em termos de capacidade de refrigeração, né?
Tá? Por quê? Porque eu teria uma baixa temperatura, mas uma baixa capacidade de refrigeração, né? Que seria somente esse trecho aqui, né? Ok? Tá? Quando eu trabalho com 2 ciclos, né? Então eu ganho a minha capacidade de refrigeração, tá? E diminuo a energia gasta em compressão. Então eu tenho essa vantagem. Então meu coeficiente de performance fica interessante, tá? Eu tenho um trabalho menor, né? Toda vez, né? Já comentamos isso aqui em aula, né? Toda vez que eu estou adicionando trabalho ao sistema, eu estou gastando dinheiro, né? E isso não é interessante. Ok? Então esse é o sistema em cascata, né? Então eu posso ou não trabalhar com 2 fluidos refrigerantes diferentes. A ideia são 2 sistemas, né? 2 ciclos independentes, onde então eu consigo ter trabalhar com baixas temperaturas lá no meu evaporador e gastar pouca energia, né? Ou menos energia, vamos dizer assim, né? Com compressão, tá ok? Então esse aí é o meu sistema em cascata. Aqui, né, um diagrama para mostrar, né, um pouquinho mais sobre o sistema em cascata, né? Tá? Então, aqui é o meu trocador de calor, né? Deixa eu só voltar aqui. Aqui é o meu trocador de calor, né? Então, a quantidade de energia que o fluido que está quente cede é a mesma quantidade de energia que o fluido frio recebe, né? Então, o que um cede é o que o outro recebe. E isso é interessante e importante para a gente, né? Então, como eu disse, aqui vai ser o meu evaporador, né? Onde eu estou, então, aí efetivamente resfriando o objeto de trabalho, né? Aqui o meu compressor de baixa, né? Tá? Aqui o meu compressor de alta, né? Então aqui eu estou a baixa temperatura, o compressor de baixa, né? Existem outros nomes aí na literatura, né? Compressor de alta, meu dispositivo de expansão, né? Então, e aqui o meu condensador que vai rejeitar com o meio, ok? Então, se eu for analisar o condensador, né, e evaporador, que é esse dispositivo aqui, esse trocador de calor, o que eu tenho? Como eu já disse, né, a quantidade de calor que o fluido quente vai ceder é a mesma quantidade de calor que o fluido frio vai receber, ok? Tá? No caso, o fluido quente aqui é esse que está vindo aqui por baixo, né? Esse que está vindo aqui por baixo, porque ele passou pelo compressor, foi na elevada pressão e a temperatura, então ele está aqui a alta temperatura, ok? No sistema aqui de alta pressão, né, e alta temperatura, depois da passagem pelo dispositivo de expansão, ele baixa a pressão, então ele está a uma temperatura menor. Tá? Portanto, né, ó, a temperatura do fluido que entra aqui, né, ó, pelo circuito de alta é menor, né, ou no máximo igual, mas igual já seria um absurdo, né? Tá? Então, menor do que o que vem aqui do circuito de baixa, ok? Tá? Sendo assim, então, né, ó, a gente tem aí que a vazão mássica desse circuito de alta, vezes a diferença de entalpia, né, entre a saída e a entrada, desculpa, né, do meu trocador de calor, vai ser igual à vazão mássica do circuito de baixa, vezes a sua diferença entálpica. Né? As vazões mássicas de fluido refrigerante não obrigatoriamente são iguais, né? Tá ok? Assim como os ΔH, né? Tá? E o coeficiente de performance? Bom, o coeficiente de performance aqui, então, né, ele vai ser dado como sendo, então, a minha capacidade de refrigeração. Qual que é a minha capacidade de refrigeração? É o que eu tenho aqui no meu evaporador, dividido pela quantidade de trabalho adicionado. Mas nota que agora eu tenho 2 compressores, né? Então eu tenho que somar, né, a capacidade, né, quanto de trabalho foi adicionado por cada um desses compressores, ok? Tá? Então a diferença para o que a gente viu até então é que agora a gente tem mais de um compressor. Cada vez que eu entro com um compressor eu estou gastando energia, então eu preciso adicionar esse, né, esse equipamento aí no meu cálculo do coeficiente de performance, ok? Bom, aqui, né, só para relembrar, né, então no limite, né, as temperaturas TL2 e TH1 são iguais, que eu comentei aqui, né? Ó. No limite elas são iguais.
né? Que é improvável, mas, né, pensando teoricamente, né, elas poderiam até ser iguais. Tá? Na prática, então, o que acontece? Né? Uma certa sobreposição entre essas temperaturas. Ou seja, a temperatura TH1, que é a que vem aqui do circuito de baixa, é cerca de 5% mais alta que a TL2, que é a que vem aqui, né, do circuito de alta. Que foi o que eu mostrei aqui, né, voltando um pouquinho, né, que eu mostrei aqui para vocês, né, no slide anterior. Então, né, há uma pequena diferença de pressão, né, que a gente enxerga também em função de temperatura, né, tá? Uma vez que na passagem aí o processo é isobárico, né? Então a gente tem uma pequena diferença, né? O circuito de baixa é levemente, né, uma temperatura e uma pressão maior do que o circuito de alta nessa posição, né? No trocador de calor, ok? Tá? Então esse aqui é o meu sistema em cascata, bastante importante aí, né, em projetos de refrigeração industrial, né? O outro, né, uma outra melhoria bastante importante também, né, são sistemas de multipressão. Né? Então aqui, né, a principal diferença entre os ciclos de refrigeração em cascata e de multiestágio, né, é a ausência de um trocador de calor entre os circuitos, né, entre os ciclos separados de compressão de vapor. Né? Ao invés disso, após o refrigerante ser enviado da pressão do condensador para a pressão intermediária, né, há uma fração gasosa, né, que é separada da fração líquida, usando um tanque de flash, tá, ou resfriador intermediário. A fração líquida é então expandida novamente antes de passar pelo evaporador e depois pelo compressor. O vapor vindo do compressor é então misturado com o vapor saturado, vindo da câmara de flash, e a mistura é então comprimida da pressão intermediária para a pressão mais alta antes de passar pelo condensador, e o ciclo é concluído. Então vamos analisar isso aqui num diagrama, né? Tá? Então esse aqui é o diagrama, né? Então o que acontece aqui, né? Aqui eu estou trabalhando que é com um único fluido refrigerante. Essa é uma outra diferença do sistema multipressão para o sistema cascata, né? No cascata, eu posso ou não estar trabalhando com fluidos refrigerantes diferentes. Por quê? Porque são dois circuitos independentes. No sistema multipressão, obrigatoriamente eu só tenho um fluido refrigerante, tá? Então, ó, o fluido refrigerante passou pelo condensador, tá? Chegou lá no ponto 7, né? Então, supondo aqui um ciclo idealizado, né? Está saindo aqui como líquido saturado, passa pelo dispositivo de expansão, tá? Passa pelo dispositivo de expansão, processo adiabático, né? Isoentálpico, né? E chega nesse ponto 8 aqui. Só que olha lá, quando ele chega nessa posição 8 aqui, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um tanque de flash. O que esse tanque de flash vai fazer? Ele vai separar o que é vapor do que é líquido. Por quê? Porque quando chega nessa posição aqui, ó, eu estou dentro do domo de saturação, ok? Então, uma parte do fluido foi vaporizada, né? Então, que é o que está nesse ponto 8, né? Portanto, aqui tem um título, né? E uma parte do fluido que chegou aqui continua em estado líquido. Então, esse tanque de flash faz essa separação, né? O que é vapor é mais leve, vai sair aqui por uma saída superior, né? Tá? Nesse tanque de flash, né? E o que é líquido, ele, né, vai passar por um outro dispositivo de expansão para reduzir, né, um pouco mais a sua pressão, ou seja, diminuir também a sua temperatura. Tá? Então, agora a minha posição aqui, ó, é essa posição 3, tá? Passando pelo dispositivo de expansão, então ele reduz pressão e temperatura e aí ele vai passar pelo evaporador. Ok? Passa pelo evaporador, saindo aqui na minha posição 1. Vou passar por um compressor, primeiro compressor, né, um compressor de baixa aqui, né, e depois a gente, né, vai até
dar um nome, né, um nome mais comercial para isso, mas vamos chamar por enquanto de compressor de baixa, né, entre 1 e 2, e aí aqui, de novo, né, ao invés de eu comprimir direto de 1 até aqui em cima, né, que eu poderia chamar aqui de 2 linha, por exemplo, né, tá, vamos colocar um número aqui só para a gente poder analisar isso, né, ao invés disso, eu comprimo ele até uma pressão intermediária, que é essa mesma pressão desse tanque de flash aqui, tá? E aí, na saída do compressor, eu passo isso num misturador. O que esse misturador vai fazer? Ele vai receber esse vapor, né, e agora é somente vapor, portanto vapor saturado, vindo aqui no meu tanque de flash, ou seja, essa posição 9, e mais o vapor, né, que foi aquecido, né, tá, no meu compressor, né, nessa posição 2. Então eu tenho agora, vindo da posição 9, uma quantidade de vapor, vapor saturado, e uma quantidade de vapor vindo do ponto 2, que é vapor superaquecido. E aí, né, essas duas parcelas de vapor, vapor saturado e vapor superaquecido, né, eles estão em temperaturas diferentes, vão, né, se misturar aqui nesse misturador, né, num tanque de mistura, né, tá, num trocador de mistura, onde então ele vai sair nessa posição 5, ou seja, numa temperatura um pouco maior do que a temperatura de saturação e um pouco menor do que a temperatura após a saída do meu compressor, do meu compressor de baixa, né? E aí então ele vai para o meu compressor de alta, comprimindo do ponto 5 para o ponto 6, tá? Qual que é a vantagem? Bom, vantagem de novo, eu continuo tendo um gasto menor aqui, né, de compressão, tá? Então eu não vou precisar de um compressor muito grande, né? Eu vou trabalhar com compressores menores. E o outro ganho, né, que é significativo, é a minha capacidade de refrigeração. Tá? Então tudo isso daqui, assim como lá no meu circuito em cascata, tudo isso daqui é um ganho, né, de refrigeração. Tá, ok? Tá? Então esta é a vantagem aí do sistema multipressão. Posso trabalhar com mais compressores? Posso. Quantos compressores forem necessários, tá? A gente está dando um exemplo com 2 compressores, mas podem ser mais, né? Tá? Então aí depende aí do meu circuito, né? Depende do objetivo aí do meu projeto, né? Tá? O modo de operar é o mesmo, né? Se eu trabalho com 2 compressores, 3, 4 compressores, 5 compressores, a ideia é a mesma, tá? Então, obviamente, né, esse arranjo só funcionará, né, se o mesmo refrigerante for usado durante todo o ciclo, e, portanto, não será necessariamente mais eficiente do que um sistema em cascata otimizado. Tá? Não significa que esse é mais eficiente que o outro. A diferença é única e exclusivamente que aqui eu trabalho com um único fluido refrigerante, e no cascata eu posso trabalhar com 2 fluidos refrigerantes. Né? Eu posso trabalhar com fluidos refrigerantes diferentes, né? Tá? Mas qual vai ser mais eficiente depende do projeto, depende do que foi escolhido e como é que foi, né? Como é que o projeto foi feito, né? Ok? Bom, vamos lá então. Aqui, ó, a pressão intermediária, né? Essa pressão aqui, 38952, né? Essa pressão aqui entre o compressor de alta e de baixa, ela pode ser determinada por essa equação. Tá? Então, a pressão intermediária ela é igual à raiz quadrada da pressão de alta vezes a pressão de baixa. Tá? Então, a minha pressão em 7 vezes a minha pressão em 1, né? Tá? E a raiz quadrada disso, então, vai dar minha pressão intermediária. Okay? Então, na literatura é assim que você consegue determinar, otimizando então essa pressão intermediária. Okay? Isso pode ser usado também no circuito em cascata, né? Para trabalhar com o mesmo fluido refrigerante, por exemplo. Né? Tá? Bom, vamos lá. Então eu vou resolver um exemplo aqui, né, para vocês verem como é que usa, né, como é que funciona, né,
o sistema multipressão aqui que a gente vai utilizar, tá? No nosso exemplo, para a gente poder, né, verificar como é que a gente utiliza as equações, né, e o que vai acontecer aqui. Nesse exemplo eu não estou usando um programa para depois verificar, tá? Então eu fiz aqui, né, mais manual possível, tá? Sem um programa, mas se você tiver um programa depois também, aí você pode, né, comparar com o resultado de um programa para ver aí a diferença, né? A pequena diferença que vai dar por conta das aproximações. Então vamos lá. Então o problema aqui é o seguinte, né? Um sistema de refrigeração por compressão de vapor utiliza o arranjo mostrado na figura, né, para a compressão de 2 estágios com interresfriamento entre os estágios. Tá? Então esse interresfriamento é esse misturador aqui. O refrigerante é o 134A, né, o R134A, né, R de refrigerante, né, é o fluido de trabalho. Vapor saturado a menos 30 graus entra no compressor de primeiro estágio, ou seja, esse compressor de baixa aqui, tá? E a câmara de separação, né, a câmara de separação e o trocador de calor de contato direto operam a 4 bar. Então aqui, né, essa câmara de separação é o tanque de flash, tá? E aqui o meu misturador, né, estão aqui então a 4 bar. Então a pressão intermediária já foi dada. E a pressão no condensador é 12 bar. Pressão aqui, né, 12 bar. Correntes de líquido saturado a 12 e a 4 bar entram respectivamente nas válvulas de expansão de alta e baixa pressão. Então nesta válvula entra 12 e nesta aqui entra a 4. Né? Ok. Se cada compressor opera isoentropicamente, né, e se a capacidade frigorífica do sistema de 10 TR, aproximadamente 35,2 kW, determine, né, a potência de acionamento de cada compressor em kW e o coeficiente de desempenho, né, coeficiente de performance, coeficiente de desempenho. Ok? Então vamos lá ver como é que a gente resolve esse problema. Né? Então aqui, né, um diagrama, né, de mulher para o R134A, né? Esse diagrama que eu tirei lá do CoolPack, tá? Então, programa, né, de cálculo de refrigeração e para pegar também diagramas de Mullier aí para os refrigerantes, tá? E aí em cima dele eu manualmente, né, fui colocando os pontos, tá, ok? Então o meu ciclo é esse que está aqui, né? E aí então, né, eu coloquei aqui os pontos conhecidos, tá? Então o circuito de baixa, que é esse que está aqui embaixo, ele é conhecido, né? O ponto 1 está a menos 30 graus, vapor saturado, né? Ele diz que o compressor é isoentrópico, então entre 1 e 2 mantém, né, a entropia constante, aproximadamente aí 1,75 kJ por quilograma Kelvin, né? Saindo no ponto 2, e aí do ponto 2 eu tenho certeza absoluta que isso daqui, né, ele é essa linha horizontal, conforme eu já mostrei, né, no diagrama anterior, saindo nesse ponto 3 aqui, ok? Então essa é a minha posição 3, que é essa daqui, ó, na saída do tanque de flash, tá, que tá aqui a 4 bar, né, que o problema indica, né, então ele vai passar pelo tanque de expansão, desculpa, pelo dispositivo de expansão, né, entrando em 4 bar e saindo aqui com uma temperatura aí de menos 30 graus Celsius, né, tá? Dá aproximadamente aí 0,85, 0,86 bar, né? Ok, então esse daqui eu conheço, né? Esse aqui eu sei como é que funciona. Bom, e lá no de alta? Bom, a única coisa que eu sei do de alta é que a saída do condensador ele está como sendo líquido saturado e ele passa pelo dispositivo de expansão, então, né, nessa pressão aqui de 12 bar, então esse ponto 7 aqui, ó, é líquido saturado a 12 bar, né, que é aproximadamente 12 bar, passando aqui, no processo de passagem pelo dispositivo de expansão é isoentálpico, então ponto 8 é esse daqui. Tá. Mas por que eu não tracei o restante do meu ciclo de alta? Porque para isso, né, eu preciso saber
qual que vai ser esse meu ponto 5, né? Tá? Então eu vou precisar fazer um balanço de energia entre a entrada desse misturador aqui no ponto 9, a entrada pelo ponto 2 para a saída nesse ponto 5 aqui. Sabendo o ponto 5, eu isoentropicamente faço um traçado aqui até 12 bar e aí eu consigo fechar esse ciclo aí, ok? Então é isso que a gente vai procurar aqui, né? Então vamos lá. Então o que eu conheço está aqui descrito, né? Tá? Então eu conheço aqui o ponto 1. Da onde eu tirei isso daqui? Então voltando aqui, né? Para cada posição eu fui pegando aqui embaixo então os valores de entalpia, tá? Foi dessa forma que foi feito, ok? Então o ponto 1 está menos 30 graus Celsius, aproximadamente a entalpia é 380 kJ por quilograma, a entropia é 1,75 kJ por quilograma Kelvin, né? Entre 1 e 2 o processo é isentrópico, então a entropia é a mesma, né? E aí saindo lá com 4 bar, isso dá aproximadamente 410 kJ por quilograma. Por que eu estou dizendo aproximadamente? Porque, né, como é manual, é um pouco difícil a gente conseguir colocar lá 410,62, por exemplo, né? A gente não consegue ter essa aproximação toda, né? E teria que ser bem mais rígido no traçado, né? Tá? Então aqui estão valores aproximados, né? Ok. Bom, o ponto 3 ele se mantém na mesma pressão que o ponto 2, né? Tá? Só que agora com título igual a zero, ou seja, ele é líquido saturado, então isso daí dá aproximadamente 212 kJ por quilograma, e o ponto 4, a menos 30, né, no processo isoentálpico, tem a mesma entalpia do ponto 3, ou seja, 212 kJ por quilograma. O ponto 5 e 6 eu não conheço, que é esse daqui. Isso a gente vai ter que calcular ainda, né? Então eles estão aqui em branco porque eu não sei quanto vale, né? Eu sei que a pressão no ponto 6 é de 12 bar e no ponto 5 é de 4 bar. É isso que eu sei. O ponto 7 é esse ponto aqui em cima, ó, então ele é a 12 bar, aqui ficou faltando, tá? Aqui ele é 12 bar, mas ele tem título aqui igual a zero, né? Tá aqui esse ponto aqui. Então ele está aí com 265 kJ por quilograma, e o ponto 8, né, na passagem pelo dispositivo de expansão, processo isentálpico dá 265 também, né, 265 kJ por quilograma. O ponto 9 é essa posição aqui, então meu tanque de flash está aqui, separou, né, separou o que é vapor, então ele está indo só vapor saturado, é o ponto 9, né, e o que é líquido saturado vai para o circuito de baixa, que é o ponto 3. Então, ponto 9 para a pressão de 4 bar, né, e sendo vapor saturado, né, aproximadamente a entalpia é 403 kJ por quilograma. Ok, então vamos lá ver, né, como é que a gente calcula tudo isso daí. Então lá a gente vai fazer um balanço de energia no misturador. Tá? Então o misturador ele tem uma entrada aqui que vem vapor saturado em 9, né? Uma entrada aqui que vem vapor superaquecido em 2, né, que é essa posição aqui, e uma saída que é o ponto 5. Então, o balanço de energia, né, diz para a gente que toda energia de entrada é igual a toda energia de saída. O que está entrando, então, em 9? Então, em 9 está entrando, né, entalpia, né, energia do ponto 9, só que, né, uma porcentagem dessa quantidade de fluido, que é dada pelo seu título. Né? Então, aqui é o título da mistura, né, a quantidade de vapor, né, que eu tenho efetivamente. Então, a quantidade de vapor, o título da mistura, vezes a entalpia do ponto 9. Tá? Mas entra também, né, o ponto 2. O ponto 2, né, tá? No ponto 2, eu preciso saber, então, quanto que eu tenho, né, de fluido. Né? Lembrando que o que é o título? É uma porcentagem. Né? Então, a porcentagem de tudo que entrou, né, tudo que do ponto 7, né, veio aqui para o meu ponto 8. Né? Quando chega aqui nesse ponto 8, aqui eu tenho 100%.
tá? 100% de fluido refrigerante. Quando chega no ponto 8, uma parcela do que entrou aqui em 8 veio para 9 e outra parcela veio para 3. Quanto que é essa parcela que veio para 9? É a quantidade de vapor, o título. E quanto que é a quantidade que veio para o ponto 3, que é o que está circulando agora nesse circuito de baixa? É 1 menos o título, né? É o que sobrou. O que sobrou é líquido, né? Era o líquido que estava participando, né? Na verdade, né? Que agora aqui no ponto 2 não é mais líquido, né? É vapor superaquecido, inclusive. Mas é a proporção da, né, da quantidade que entrou no meu, né, tanque de flash, ok? Então aqui vai ser 1 menos x, né, que ou seja, 1 menos o título, né, tá, vezes H2. Então significa o seguinte, tinha 100% de fluido refrigerante passando por aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tinha lá 1 kg por segundo passando por aqui. Desse 1 kg por segundo, uma parte dele, 30% desse 1 kg por segundo, veio para cá, ou seja, é o ponto 9. Né? E o restante veio aqui, né, vai sair aqui no ponto 2. Tá? É isso que está te dizendo. Então isso aqui vai ser então igual a H5. Ok? Bom, então com isso, né, cabe para a gente agora aí, né, saber quanto é que vai valer então, né, o título. Né? Aqui eu coloquei, não, a quantidade de vapor em 9 é igual ao título, né, do ponto 8, ou seja, a quantidade de vapor que saiu aí. Né? E dessa forma, a quantidade de vapor em 2, né, é igual a 1 menos título, que é a quantidade de fluido que circulou aqui por baixo. Tá? Então, só para ficar claro aí. Né? Tá, mas e quanto vale o título? Né? Então, o título, né, ele vai ser calculado, né, sabendo que o ponto 8 é o ponto de mistura, né? Então e eu sei quanto vale essa entalpia, né? Então, sabendo a entalpia, eu vou calcular que o título é a entalpia então, dessa mistura, que é o ponto 8, menos a entalpia de líquido saturado, nessa pressão do ponto 8, né, que é 4 bar aqui, né, tá nesse caso, sobre a diferença entre a entalpia de vapor saturado e líquido saturado a 4 bar. Então vai ser o ponto 9 menos o ponto 3. Ok? É exatamente isso que está acontecendo. Então, substituindo os valores, né, o ponto 8, 265 kJ por quilograma, menos a entalpia de líquido saturado no ponto, na 4 bar, que é o ponto 3, né, que está aí 212 kJ por quilograma, sobre a diferença. Né? Então, o ponto 9 está 403 e o ponto 3 a 212. Fazendo isso, a gente tem então um título de 0,277. Então, 27,7% do que entrou aqui, né, do que passou aqui, né, nesse ponto aqui, então, no ponto 8, vai ser, então, a gente vai ter uma retirada aí de 27,7% de vapor, que é o que está indo para o ponto 9. Ok? E o restante, então, é o que circula no circuito de baixa. Tá? Bom, sabendo então isso, eu posso agora retornar lá na equação, né, e calcular então a entalpia do ponto 5. Né? Então fica lá o título, 0,277, vezes, né, a entalpia do ponto 9, 403, mais 1 menos o título, né, tá aqui, vezes então aí, né, minha entalpia do ponto 2, 410. Isso aí vai ser igual a H5. Então o H5, a entalpia do ponto 5, 408,06 kJ por quilograma. Tá? Foi exatamente isso que foi colocado aqui. Na hora que a gente põe esse ponto lá no diagrama, né, a entropia é aproximadamente igual a 1,74. Como no compressor de alta o processo é isentrópico, então a entropia do ponto 6 também é 1,74. Tá? Traçando isso lá até a pressão de 12 bar, né, tá? A gente tem então que a entropia do ponto 6 é 432,38 kJ por quilograma. Tá? Aqui o ponto 38, né, porque eu fiz, né, uma regrinha de 3 ali no diagrama, né, e aí deu aproximadamente esse valor aí. Né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque como eu disse, né, isso aqui a gente está fazendo manualmente. Tá? Então, sendo assim, a gente voltando lá no nosso diagrama, a gente consegue completar ele agora aqui.
Então a gente completou agora com o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7, de acordo com o que a gente calculou. Tá? Bom, continuando então, né, a gente consegue agora então determinar, né, as potências de compressor, né, e o coeficiente de performance. Então, lá no evaporador, eu preciso saber qual que é, né, a quantidade de fluido refrigerante efetivamente que está circulando no circuito de baixa. Né? Como é que eu faço isso? Pela equação que a gente já utilizou. Então, a vazão máxima vai ser a capacidade lá no meu evaporador, dividido pela diferença entálpica no evaporador, ou seja, entalpia 1 menos entalpia 4. Né? Voltando aqui um pouco, ó, né? Essa entalpia 1 menos entalpia 4. Tá? Então a capacidade, né, minha capacidade de refrigeração foi dada, né, 35,2 kW, né, tá? Sobre então a diferença entálpica, né, a entalpia do ponto 1, 380 kJ por quilograma, menos a entalpia do ponto 4, 212, que foi da tabela que a gente preencheu agora há pouco. Né? Então isso dá aproximadamente 0,21 kg por segundo. Tá? Aproximadamente, né, esse valor aí que a gente tem, né, de vazão máxima circulando no circuito de baixa. Sendo assim, então, né, como é que a gente calcula então a potência do compressor de baixa? Vazão máxima vezes diferença entálpica. Né, lá no começo do assunto, né, desse assunto que a gente está percorrendo aqui bastante tempo aí sobre ciclo, né, que é, na minha opinião, o assunto mais importante. Se, né, você é capaz de entender o que está acontecendo no ciclo, é muito mais fácil para você selecionar qualquer equipamento depois, né, calcular qualquer dispositivo ou equipamento que faz parte do ciclo, porque a termodinâmica você já entendeu. Né? Então, olha lá. Então, fica então que a vazão máxima é 0,21. No compressor, voltando aqui, né, o compressor de baixa está entre 1 e 2, né? Tá? Então, a entalpia do ponto 2, 410, a entalpia do ponto 1, 380. Fazendo essa conta aqui, então a gente chega em aproximadamente 6,3 kW. Esse é o meu compressor de baixa. Né? Tá? E aí agora a gente tem que ir para o compressor de alta. Né? Só que para ir para o compressor de alta, né, retornando aqui um pouco, lembra que a partir do momento que eu estou no ponto 5, já é a vazão total que está circulando por aqui. Né? Então, entre 5, 6, 7 e 8, o que está circulando aí é a vazão total. Né? É toda a quantidade de fluido refrigerante. Quando chega aqui no tanque de flash, aí para 9 vem uma parte dessa vazão total e para 3 uma outra parte. Ok? Tá? Então, no circuito de baixa, está circulando uma parte do fluido refrigerante, mas no circuito de alta está circulando a vazão total, tá? A vazão máxima total. Aí. Então a gente precisa determinar quanto que é essa vazão total. Como é que a gente faz isso? Né? Então aqui, ó, a vazão no compressor de alta inclui a vazão vinda do compressor de baixa, mais a vazão de vapor vinda do tanque de flash. Né? Então como é que eu calculo isso? Através da relação entre as vazões máximas. Né? Então aqui eu estou colocando a vazão máxima do ponto 1 e do ponto 5. Quem seria o ponto 1? O ponto 1 é no compressor aqui, né, de baixa, né, o que está entrando nele, e no ponto 5 que vai entrar no compressor de alta. Tá? Então, lembrando que no ponto 5 é a vazão total. Tá? Então, isso aqui, né, isso é igual, né, a 1 menos o título. Ok? Tá? Então essa relação ela é igual a 1 menos o título. Título do ponto 8, né? Por que o ponto 8? Voltando de novo aqui, né? Porque essa posição aqui a gente chamou ela de posição número 8, né? Tá aqui na entrada do tanque de flash. Tá? Então, a relação entre a vazão que tem 1 e a vazão que tem 5 é exatamente igual, né, a 1 menos o título, ou seja, a quantidade, né, de vapor, né, a proporção de quantidade de vapor que está circulando aqui, né,
no circuito de baixa, né? Ok? Então, fazendo aqui, né, uma operação matemática, então eu vou aqui com o N5 para cima e passo isso aqui para baixo, né? Tá? Passo essa 1 menos o título aqui para baixo, ficando então, né, que a vazão máxima em 5 vai ser então 0,21, né, que é a vazão circulando lá no circuito de baixa, sobre 1 menos né, o título, né, que é 0,277, né, que a gente já calculou. Então, isso dá aí aproximadamente, né, 0,29. Eu digo aproximadamente porque se você fizer a conta, você vai ver que, né, eu estou arredondando esses valores, né, para mais aí, né? Então, o 0,21 deve ser 0,206, se eu não me engano, e o 0,29 é um 0, se eu não me engano, né, é 0,2907, alguma coisa assim, não lembro mais de cabeça, mas enfim, né, são valores aproximados aqui, né? Tá? Então, aproximadamente o que está circulando, né, a vazão máxima total desse circuito aí é de 0,29 kg por segundo. Tá? Bom, sendo assim, então lá no compressor de alta, né, a potência do compressor de alta, então vai ser a vazão máxima total, né, vezes a diferença entálpica no compressor de alta, que é, né, a entalpia do ponto 6 menos a entalpia do ponto 5. Tá? Isso aqui, então, substituindo, fica lá 0,29 vezes, né, a diferença entálpica, 432,38 menos 408,06, dando então a potência aí de 7,05 kW. Como um exercício para vocês, né, eu proponho para vocês fazer o seguinte, né, ó, pega esse circuito aqui, como se ele fosse um circuito simples, né, e veja, né, quanto seria se eu fosse usar um único compressor aqui, qual que seria a potência de um único compressor, tá? Para você comparar com o resultado aqui, né, da soma do compressor de baixa com o compressor de alta, tá? E aí você vai conseguir tirar algumas conclusões aí que você vai ver que vale a pena trabalhar com dois compressores, tá ok? Tá? Então fica aí como um exercício. Ok, então calculado aqui os dois compressores, sabendo qual que é a minha capacidade no evaporador, eu calculo o meu coeficiente de performance. Então o meu coeficiente de performance é a capacidade do meu evaporador dividido pela soma dos compressores, né? Tá? Então 35,2 dividido por 6,3, que é o compressor de baixa, mais 7,05, que é o compressor de alta. Então dá um coeficiente de performance aproximado de 2,64, né? Esse é o valor. Óbvio, aqui, né, o processo é isoentrópico, né, o processo é isoentrópico, então a gente, se eu colocar isso aqui num processo real, então o meu coeficiente de performance deve ser menor, né? Deve ser menor, tá? E aí, aqui a gente não fez assim só porque a gente quer treinar, né, quer testar a equação, né, e o, o, o sistema, né, não todas as como é que eu posso dizer, né, as irreversibilidades do processo, tá? Bom, então, acho que assim vocês, né, ficou claro, né, como é que funciona, né? Deixei aqui um exemplo, né, um outro exemplo para vocês tentarem resolver, e aí na próxima aula eu vou resolver esse exemplo aqui e vou, né, resolver mais um outro, um sistema em cascata, tá? Pra vocês verem como é que funciona. E esse aqui então fica aí como, né, um exercício para vocês tentarem, né, treinar, né, para ver se entendeu, né, e até para exercitar. Então, o que ele diz aqui? Né? A figura mostra um sistema de refrigeração por compressão de vapor em dois estágios, né, que usa aí a amônia como fluido de trabalho. O sistema utiliza um trocador de calor de contato direto, que é esse cara aqui, né, tá? Para promover o interresfriamento. Então, de novo, né, aqui vem do condensador, vem aqui, né, ó, passa pelo dispositivo de expansão, aqui entra líquido mais vapor. Aqui do compressor entra vapor na mesma pressão, né, então a pressão do ponto 2 igual à pressão do ponto 6, e aí aqui, né, vai ocorrer uma separação, o que é vapor vem aqui para 2, o que é líquido desce para 7, passando pelo dispositivo de expansão e vindo aqui para o meu evaporador, tá? Então é isso que está acontecendo aí.
O evaporador tem uma capacidade frigorífica de 30 TR, né, então aproximadamente 105,5 kW, tá? E produz vapor saturado a menos 29 graus Celsius na sua saída. Tá? Então aqui o ponto 1 está a menos 29. No primeiro estágio de compressão, o refrigerante é comprimido adiabaticamente, né, até 550 kPa. Aqui, quando ele diz adiabaticamente, é isentropicamente. Tá? Tá aqui de 50 kPa, que é a pressão do trocador de calor de contato direto, que é esse cara aqui. Né? O vapor saturado a 550 kPa entra no compressor de segundo estágio, né? Tá? E é comprimido, de novo, adiabaticamente até 1.700 kPa. Então, isentropicamente, de 2 até 4. A eficiência isentrópica de cada compressor, nos estágios, né, de 85%. Então, aqui eu estou adicionando, né, eficiência isentrópica que a gente já viu, né, em exercícios aí para trás. Né? Não existe queda de pressão apreciável à medida que o refrigerante escoa pelos trocadores de calor, então os trocadores de calor são idealizados, vamos dizer assim, né? E o líquido saturado entra em cada uma das válvulas de expansão, né? Aqui entra líquido saturado, aqui entra líquido saturado, tá? Então, o que eu quero que vocês determinem? A razão entre as vazões máxicas M3 e M1, ou seja, ponto 3 e ponto 1, a potência de acionamento de cada compressor, né? Então, em cada estágio, no compressor 1 e no compressor 2, né? Pedindo em HP, né? Só para a gente treinar também unidades, né? E o coeficiente de desempenho, ou coeficiente de performance, ok? Tá? Então, esse aí, né, é o exercício para vocês tentarem resolver, e aí na próxima aula a gente, né, vou resolver, mostrar a resolução para vocês compararem com o que vocês fizeram, né? Deixei aqui, né, um diagrama de Mollier, né, para a amônia, né, que é o R717, ok? Então, utilize esse diagrama para, né, traçar as posições, né, tentar fazer aí manualmente, né, esse problema, tá ok? Então, é isso por hoje, né, e até a nossa próxima aula.